Então agora a Priscila Mello. Priscila. Um prazer conversar com você, Saulo. Conversar com Fala, essa Priscila. turminha aí. Que legal. Saulo, muitas pessoas querem abrir a clarividência. Mas pensando nisso, quais as responsabilidades éticas que um clarividente deve ter? E para aquelas pessoas que têm a clarividência aberta o tempo todo, como diminuir a clarividência no ambiente assim que você está almoçando agora, no almoço de Natal? Como trabalhar isso? São duas perguntas. A questão ética, ela acontece a todo momento, Priscila. Se você parar para pensar, você às vezes vê coisas nas pessoas. Você percebe coisas, você tem, sei lá, comportamentos, você sabe de alguma coisa das pessoas que você jamais vai comentar ali. São situações delicadas em que o bom senso, né? Veja, a clarividência, você vai ver muito a fundo algo das pessoas. Que a pessoa não quer que ninguém saiba. Às vezes ela nem sabe que tem uma situação. Então, essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Nem todo mundo tem bom senso. Então, um dos estudos é essa questão do bom senso, que a gente sempre, no estudo da própria espiritualidade, até como um projeto astral, você sai do corpo, às vezes você vê situações de pessoas, e às vezes é bem difícil. Certa vez, por exemplo, com uma pessoa que eu fui fazer um projeto certa vez, eu saí do corpo e vi uma situação muito difícil que ela estava passando. Tinha um espírito sentado nas costas dela e ela andando corcunda com um cara colado em cima das costas dela. Inclusive, eu já tinha visto outras vezes isso, já sabia que quando uma pessoa vê uma pessoa andando no astral assim abaixada, ou quando você tem essa imagem, você já pode saber que ela provavelmente está passando por um processo de assédio. Mas você não podia falar nada para a pessoa. Até porque você não sabe a abertura. Por exemplo, já aconteceu às vezes de você saber algumas coisas e por uma experiência até de tentativa, era um amigo ou amiga, uma pessoa, você chega no privado, fala para a pessoa fica chateada com você e era espiritualizada, sai dali chateada com você, porque não, que essa pessoa que sou obsediada, ela pensa que eu sou quem? Então, existe uma válvula, uma cliquezinho que você tem que tomar bastante cuidado, mesmo parecendo a pessoa ser espiritualista. Então, a clarividência, ela vai trazer isso. Vê que eu já contei um exemplo de clarividência, de sensibilidade. É uma sensibilidade, é uma interpretação, só que ela não é visual, tem várias sensações. Eu conto essa experiência sempre. São duas questões que invadiam a vida dos outros. Vê como invade. As duas aconteceram na empresa. Eu fui na Copa pegar um café, distraído, né? A hora aberta, não estava lendo nada, não estava fazendo proteção, nada. De repente, me veio a imagem de um hospital na mente muito forte assim. E eu tentei tirar, porque o hospital, sabe quando você vê uma coisa ruim na mente, uma pessoa internada, eu falei, pô, sai, que coisa ruim. Aí continuou ouvindo, eu fiquei agoniado. E saí da cozinha, da copa da empresa, sem perceber. Quando eu falei, rapaz, tinha uma pessoa na copa. E saiu a imagem, eu sentei, eu falei, vou lá. Quando eu entrei de novo, as mesmas coisas voltaram. Era um colega da empresa que tem diabetes. E eu não sabia o que eu fazia, né? Aquela coisa na mente assim, educadamente, essa pessoa não tem nada, não é ligada à espiritualidade nem nada. Aí eu perguntei, tem cuidado da saúde para a pessoa assim, né? Não sei o que, isso aqui. E essa pessoa teve um aniversário, ela comeu uns bolos essa mesma semana. Ela passou 15 dias internada, quase teve um processo na perna, quase que teve que fazer, que é o normal, o pé diabético, né? Quase que teve que perder o pé, numa leitura. A outra eu não pude fazer nada. Eu entrei numa sala, eu trabalhava na área de TI, né? Sou formado em TI também. Aí entrei numa sala para poder fazer tudo lá, né? Até o Wi-Fi da galera que botava era eu. Aí eu entrei na sala para falar entre 3 pessoas da auditoria, uma empresa de auditoria lá de Recife, é famosa essa empresa, tá? Grande no Brasil todo. Aí eu fui lá e quando eu entrei na sala, aquele campo dessas pessoas vem na sua frente, só que algumas são tão fortes, eu entrei aberto, que eu não percebi que eu senti vontade de pensamentos suicidas na mesma hora. E eu saí dali sem vontade nenhuma, até que eu saí tão agoniado que eu fui para tomar uma água. Meu Deus, o que é aquilo, velho? Que pensamento? Eu não sabia que tinha sido ela. Aí eu, no espírito científico, falei, eu vou lá de novo, porque alguma daquelas pessoas, eram 3 meninas, 3 mulheres, alguma delas tem pensamento suicida. Só que, o que eu fiz? Preciso mudar o Wi-Fi, porque deu um problema aqui. Aí eu fui no computador das 3 de novo,
Eu não sei, eu tenho certeza que eu descobri qual foi. A mesma sensação voltou. Então, olha a quebra de privacidade. Como é que eu posso chegar para uma pessoa daquela que eu não sei quem é e falar? Dá vontade de chegar e falar alguma coisa. Então, foi daí que eu comecei a perceber que o processo de clarividência estava muito forte e que eu precisava fazer um trabalho mais direto. Na questão de fechar, que você perguntou, Priscila, é um pouquinho mais difícil porque existem vários tipos de clarividência, vários tipos de percepção. Por exemplo, uma coisa é você ver claramente, você pode fechar, você está vendo o espírito aqui, de repente eu quero mudar a frequência aqui, eu me elevo um pouquinho ou faço um trabalho direto no frontal e deixo de ver, né? Eu balanço um pouco, centro, tomo um café, centro a aura e paro de ver. A outra coisa é essa indução, que ela também é clarividência. Eu estou lendo a energia da pessoa, passando pelo inconsciente, está vendo. A indução não tem jeito, eu fugi de São Paulo por causa disso. Eu sofri uma indução dessa época agora tão forte, do campo magnético de consumo que estava ali, que eu comecei a ficar extremamente irritado e eu não consegui fugir. Olha que eu tentei, eu tinha conhecimento para tentar não passar por isso, tá? E não teve jeito. Assim, então tem horas que é mais difícil você conseguir fazer o fechamento de tudo, porque não depende só de você. Quando você tem uma aura induzindo você, é mais difícil. Mas ainda assim a gente sempre estuda sobre melhorar o ambiente, manter a cabeça no lugar correto. Quando você puder sempre energizar você perto de alguma natureza ou fazer algo que você consiga se sentir mais pleno, não abrir tanto a aura na rua quando eu vou para a faculdade, eu estudo na rua, na Augusta, do lado da Paulista. Eu passo o ano inteiro do lado da Paulista. E às vezes é bem difícil, porque tanto que eu entro ali, tem uma lojinha que eu fiz amizade com o pessoal lá, que eu entro ali para pegar energia. O tempo todo eu vou ali. Mas não tem o que fazer, a gente tem que aprender a conviver nesse ambiente mais forte, fazendo interpretação e andando no meio dele. É difícil, mas às vezes não tem o que fazer. Beleza, agora eu vou passar aqui para o Diego Roque. Diego Roque aqui nessa rodada de perguntas. Fala, Diego. Vamos nessa. Alegria novamente aí, Saulo, poder falar com você. Que legal. Parabéns novamente para o Samuel aí, né, por 103 mil inscritos. Ô Saulo, você é um estudante de medicina, né? Então está indo para o segundo ano, né? Agora, então parabéns aí pela coragem, pelos estudos, né? De se manter ativo aí com o caminho da espiritualidade. E eu já vi você falando em algumas lives sobre possíveis especializações aí na sua caminhada como médico quando você se formar, né? Medicina da família, psiquiatria. Então, dentro desse contexto, eu queria que você falasse para a gente, por gentileza, a relação, se é que existe uma relação entre clarividência, que é essa capacidade parapsíquica que você está explicando para a gente aqui, e a esquizofrenia, que é uma patologia, né? A pessoa que experimenta fenômenos, por exemplo, ela consegue diferenciar? O que você poderia dar de dica, por gentileza? Boa pergunta, é uma pergunta difícil isso, porque a psique humana, ela não tem uma resposta direta, assim, não tem e a questão espiritual também, ela é infinitas possibilidades, como fala o Hélio Couto. Quando você tem uma variação entre a consciência, quer dizer, a noção de perda de controle, e normalmente muitas pessoas com problemas emocionais, esquizofrenia ou alteração de comportamento, elas dificilmente não estão sob algum tipo de influência, né? É até triste imaginar que os hospitais psiquiátricos, boa parte deles são pessoas com problemas espirituais mediúnicos, desarmonizados. Então, há provavelmente uma correlação, inclusive sobre a síndrome do pânico, porque o que é assim? É um estado de total perda de controle emocional junto com atividade cerebral em conjunto. Quando você tem essas duas coisas, nós sabemos que o corpo astral também é chamado de corpo emocional, então significa que você atinge mais rapidamente o plano astral, dando um gatilho emocional tão alto, fica incontrolável, soltando aí todos os elementos, os hormônios, as situações dentro do corpo físico, ficando sem controle, aí junto um ataque espiritual forte ou alguma imensa conexão. É muito comum que pessoas que não se cuidando, principalmente médiuns ou pessoas que começam a desenvolver ou que passam por processos difíceis de assédios espirituais, comecem a sofrer assédios, inclusive de espíritos atacando elas,
aquelas imagens começam a acontecer muito forte, que existe uma coisa bem interessante dentro dessa sua pergunta, ela é tão ampla que isso dá como a gente fala lá no canal, um tema único inteiro. A mediunidade, o assédio espiritual, ele pode aumentar a mediunidade, porque você nunca foi médium. Mas se você sofre um assédio espiritual ferrenho de um espírito só, você passa a ser médium desse espírito, que vai aparecer para você muitas vezes, que vai colocar na sua mente coisas horríveis, e você vai começar a sofrer os impactos que ele quer que você sofra por uma alta conexão que tem com você, às vezes kármicas de outras eras. Então isso causa sim o aumento da clarividência, o aumento da própria mediunidade. Você pode ser médium só daquele espírito, ele entra e começa a dominar o seu corpo. Então não é só uma questão mental. Você vê claramente, ele coloca assim, você inclusive sabe que tem um cara ali perseguindo. Só que como não tem nada e as imagens de um ser desse são imagens totalmente desarmonizadas, há uma grande chance de quem olhar para você e dizer que você está louco. E você já não sabe, você perde a direção de um jeito que você passa a ficar louco. Porque a gente está falando de mentalizações extremamente desarmonizadas e de um local que já vem, que é tóxico por definição, que é o astral inferior, né? Então não há a menor dúvida que muita gente passa por questões obsessivas através também da clarividência. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.